Saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Muito bom estarmos aqui para prestarmos esse culto a Deus, mesmo que seja de forma online. Se Deus quiser, no próximo domingo nós vamos nos reunir presencialmente, mas prometemos que continuaremos gravando, o vídeo para as pessoas que ainda não podem ir no culto, as pessoas que estão ainda em casa com problemas de comorbidade, que não foram vacinadas, que estão tomando os cuidados aí. Então nós louvamos a Deus por estarmos, pelo menos agora já vendo uma luz no fim do túnel para essa situação terminar o mais breve possível, se Deus quiser. Nós estamos orando por isso e contamos com as suas orações também. Nós vamos orar pedindo a direção de Deus para este culto, para esse momento de reflexão da palavra. Você que está nos ouvindo, volte seus pensamentos para Deus um instante e ore conosco nesse instante. Pai, pedimos que a Tua palavra fale ao nosso coração, que o Senhor nos edifique, nos transforme, que essa palavra realmente traga alimento para a nossa alma, direção para a nossa vida, edificação. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Nós estamos, esse mês de maio, falando sobre o livro de Ruth, Estamos aproveitando aí que o mês de maio é o Dia das Mães, é chamado também mês das noivas, é o dia da família, e nós então estamos estudando o livro de Ruth nesse mês. Já fizemos 4 mensagens sobre o livro de Ruth, Já falamos sobre Noemi, sobre Ruth, sobre Boaz, e hoje a última mensagem, são 4 capítulos apenas. Nós pedimos que você lesse toda semana o livro de Ruth, então você deve ter lido no mínimo aí 5 vezes, o livro. Esperamos que toda a história do livro esteja na sua mente para essa última mensagem que a gente vai trazer hoje. E nós queremos hoje falar sobre, novamente, o livro de Ruth, mas trazer uma mensagem final desse livro tão maravilhoso. Mas antes vamos louvar a Deus com um cântico que nós vamos ouvir e glorificar a Deus através dele. Esta é a canção de quem tristezas não tem, não, que vive alegre, nunca está entregue à dor de uma paixão, que odeia a guerra e me encanta a beleza do céu e da terra, vive a contemplar, e que deseja que você também seja feliz toda a vida e o convida a cantar. Vem, vem, vem cantar, vem cantar essa alegre canção. Vem, que na roda choro saio de moda, é a alegria que vem. Mas não se torture, pois não há quem ature, rolando de gente tristonha ficar. A vida é linda e será mais ainda ao ver que você está sorrindo a cantar. Vem, vem, vem cantar, vem, vem, vem cantar esta alegre canção. Vem, entre na roda choro saio de moda, é a alegria que vem. Mas não se torture, pois não há quem ature, ao lado de gente que sonha ficar. A vida é linda e será mais ainda ao ver que você está sorrindo a cantar. Ao ver que você está sorrindo a cantar. Ao ver que você está sorrindo a cantar. Bem, uma música bem antiga, Lembrando aí da época dos vencedores por Cristo, mas uma música, uma letra muito boa também, bem alegre. Esperamos que essa música também reflita o desejo nosso de vencer essa pandemia, de voltar a nos reunir, de nos reunirmos aí para glorificar o nome dele. Nós vamos ler 2 textos no livro de Ruth. Nós vamos ler no capítulo 1, alguns versículos, e depois no capítulo 4. A gente está refletindo hoje, Ruth, capítulo 1, versos 14 a 18, diz assim: Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela.
Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Rute: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, e outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. E agora, no capítulo 4, versos 3 a 22. Assim tomou Boaz a Rute, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São essas, pois, as gerações de Péres. Péres gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou Davi. Amém. Nós queremos falar hoje sobre um tema que está no livro de Rute, mas não está escrito, né? Então, é justamente esse nosso tema. O que não está escrito, mas está implícito. O que não está escrito no livro de Rute, mas está implícito no livro de Rute. O que eu quero dizer com isso, né? Para a gente introduzir esse assunto, quero dizer o seguinte: o texto não diz, mas podemos perceber nas ações de Noemi, de Rute, de Boaz, algumas coisas, né? O que você percebe quando você lê o livro de Rute? Algumas qualidades, algumas coisas que você nota que não estão escritas. Então, nem sempre a escrita nos revela tudo sobre a vida de alguém. A escrita tem seus limites, por isso é necessário entender todos os aspectos da comunicação, né? Nem sempre o texto consegue expressar tudo o que está se passando. Por exemplo, no texto que nós lemos, capítulo 1, elas choraram em alta voz para se despedir. Você não consegue pôr em palavras todas as emoções envolvidas ali, naquele momento de choro em que elas se despedem. Por quê? Porque a nossa linguagem escrita, ela é limitada, né? A fala, ela é contextual, ela é excitacional, ela é implícita, não planejada, espontânea, redundante, próxima, simultânea ou quase, é pública e permite reformulação. A escrita não. A escrita não é fragmentada, ela é completa, elaborada, formal, mais densa, distante, privada. Ela segue uma ordem lógico-semântica, é mais específica e possui maior seletividade lexical. Então, por exemplo, Jesus fez muitas coisas que não se traduzem em palavras, né? Há ações de Jesus que foram realizadas e não tem como você descrever. Por exemplo, quando ele curou o cego de nascença, quando ele curou o paralítico, quando ele transformou a água em vinho ali no casamento. Tem muitas emoções ali e muitas coisas que Jesus fez e ensinou e passou sem palavras, né? Quando, por exemplo, Pedro negou a Jesus, diz o texto lá em Lucas, que Jesus olhou para Pedro e Pedro relembrou das palavras dele e chorou amargamente. Não houve palavras ali. Jesus estava de longe, olhou para Pedro e Pedro se lembrou daquilo que Jesus havia dito. Então, existem muitas comunicações que não são verbais, né? Quem estuda aí as linguagens, as comunicações, dizem que existe a paralinguagem, que é a maneira de falar, a entonação de voz,
Eventuais pausas, que são formas mais comuns de linguagem. Dizem que os animais, como o cachorro, por exemplo, ele não entende o que a gente fala, mas ele entende o tom de voz, a emoção que você põe na voz. Se você está brava com ele, se você é carinhosa, ele consegue perceber isso na sua palavra. Ele não entende, não compreende a sua fala. Tem a proxênica, né, que é um tipo de comunicação também, que está ligada ao uso que você faz do espaço ao seu redor para se comunicar. E cada grupo cultural usa isso de uma forma diferente, né? Você tem, por exemplo, os latinos que quando se encontram se abraçam, né, dão aquele tanto de tapa nas costas. Você tem o pessoal do norte, né, na Europa, Estados Unidos, que não são muito de abraçar. Cada cultura tem uma forma diferente de expressar também a sua comunicação. De Judas, por exemplo, traiu Jesus com um beijo, né? Ele beijou Jesus e comunicou para as pessoas muita coisa com aquele beijo. Tem a comunicação cinésica, que é os movimentos que realizamos com o nosso corpo. Dizem, né, que o corpo fala. Então, a linguagem corporal. Você está com os braços cruzados quando você está conversando, a ideia de que você está se protegendo, se você está com os braços abertos, pernas cruzadas. Então, toda essa linguagem corporal é chamada de cinésica. E tem as características físicas, né? Os adereços que a gente usa, as vestimentas, os aspectos físicos, tudo isso também é uma forma de linguagem. O judeu, por exemplo, conseguia discernir um samaritano, conseguia discernir um outro, né, pela voz, pela palavra, pela fala, né, pelas expressões. A gente consegue discernir, por exemplo, o nordestino, do carioca, do gaúcho, pela roupa, pela forma que se veste e por essas expressões. Então, a comunicação não verbal, ela também está no livro de Ruth, né? São as expressões faciais que a gente não consegue perceber aí no texto, né? Através do rosto, a gente transmite muitas emoções. São os gestos também que a gente não vê quando há essa comunicação. São as posturas e as expressões corporais e a aparência, né? Por exemplo, Ruth era bonita. O pessoal brinca, Boaz ficou apaixonado por Ruth, ela era muito formosa, muito bonita. O texto diz que ela era uma mulher virtuosa. Não diz que ela era formosa, extremamente bonita. A Bíblia fala de algumas mulheres bonitas, como a esposa de Abraão, como Batseba, né? Há essa preocupação em definir a sua beleza. Mas aqui a gente não conhece, a gente não sabe, né? Então, a minha questão é justamente essa. O que nós podemos aprender aqui no livro de Ruth, né? O que não está escrito, mas que está implícito, né? Então, a primeira coisa que, a meu ver, está implícito no livro de Ruth é a influência de Noemi transformando vidas ao seu redor. Veja bem o texto que eu separei. Ruth respondeu: não insista comigo para te deixar, para deixá-la e voltar. Aonde você for, eu irei. Aonde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo e o seu Deus, o meu Deus. Então, quando a órfã se despede, elas choram em voz alta, diz o texto que elas choraram, né, em alta voz. Houve um choro ali entre as três, elas se despediram. Órfã deu um beijo em Ruth e foi embora, voltou para sua terra. Mas Ruth não quis voltar. E Ruth tinha tudo, racionalmente pensando, para voltar e ser feliz na sua terra. Voltando para o seu povo. Era nova, formosa, ela poderia encontrar um outro casamento, formar uma outra família lá em Moabe. Mas ela não quer voltar. Ela quer ficar com Noemi. Por que isso? Porque alguma coisa existia nessa mulher de especial. Pelo que o texto nos diz, eles passaram pelo menos 10 anos lá em Moabe. Nesses 10 anos, Ruth aprendeu a adorar o Deus de Noemi. Não só ele aprendeu o Deus de Noemi, né, o Deus de Israel, o único Deus, soberano, Senhor, certamente ouviu todas aquelas histórias maravilhosas que Noemi contava sobre a saída do Egito, sobre atravessar o Mar Vermelho, sobre a conquista de Jericó, que foi uma coisa milagrosa, né, dando 7 voltas na muralha até que ela caísse sozinha. Todas essas histórias faziam parte da cultura
do povo de Noemi. Eram contadas à noite, nas rodas, ao lado do fogão a lenha, numa fogueira, e tudo isso era transmitido oralmente. E Ruth ficou encantada, falou, esse Deus é o que eu quero adorar. Tanto é que quando ela diz aqui para Noemi que não vai voltar, o seu Deus será o meu Deus, o seu Deus o meu Deus, ela ainda fala mais na frente, você já leu o texto todo, ela diz que Deus me faça o que ele desejar, né? Que se outra coisa a não ser a morte me separe de ti. Então ela diz, faça-me o Senhor que bem lhe aprouver, o que ele quiser, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então ela faz realmente uma declaração impressionante. E o porquê que ela faz isso? Porque ela está dizendo para Noemi que ela quer continuar com Noemi. Ela quer continuar tendo um relacionamento com Noemi. Olha, tinha que ser alguém especial para que isso acontecesse. Por que Noemi influenciou tanto a vida de Ruth? Pela sua fé, pela sua crença no seu único Deus verdadeiro, pela sua maneira de viver, né? E talvez, quem sabe, e isso aqui não é uma ilação assim, mas é fato, quem sabe a forma como Noemi passou pelo luto do seu marido e dos seus 2 filhos tenha tocado Ruth de uma forma impressionante. Por que eu digo isso? Porque nós não sabemos lidar com a morte, até hoje nós temos dificuldade de lidar com a morte. Hoje a morte foi tomada de nós, né? A pessoa está doente, vai para o hospital, do hospital vai para a UTI, e você só fica dando um telefonema por dia, e de repente alguém liga para você, olha, faleceu, e você então vai providenciar o sepultamento, mas você não acompanha mais a pessoa nos seus últimos momentos. Isso fica sendo uma coisa restrita a um quarto de hospital fechado, onde as pessoas não podem entrar, e quando é permitido entrar é meia hora só de visita por dia. E nós então não sabemos lidar com isso. Noemi enfrentou a morte do seu marido dentro de casa, não tinha hospital naquela época. O máximo que você podia fazer é chamar algum médico, alguém que entendesse alguma coisa, para dar alguma erva, algum chá, algum medicamento, e enfrentou a morte dos seus 2 filhos. Olha, um teólogo chamado Steve Farr disse o seguinte, e pode parecer difícil de entender, por que Deus permitiria que sofrêssemos perdas devastadoras? Se Ele está no controle de tudo, por que não impede que o sofrimento nos alcance? Existe um termo que explica essa forma estranha de Deus trabalhar, que nós chamamos de providência contraditória. É um dos métodos usados por Deus em nossas vidas para executar o seu plano. Esse método consiste em acontecimentos que parecem não fazer o menor sentido, que fazem parecer que Deus está trabalhando contra nós, mas que na verdade são usados para operar o bem e em extrair o melhor em nossas vidas. Interessante essa construção desse argumento aqui, do Steve Farr, porque Noemi passou por isso. Né? Parece no final do capítulo 1, quando ela volta para sua terra, e as pessoas vão saudá-la, ela diz, não me chamem mais de Noemi, que o nome significa doçura, como nós vimos numa das primeiras mensagens, mas chamem-me Mara, quer dizer, amarga. E ela ainda diz, porque Deus tem feito coisas comigo, né? Deus tem entristecido a minha vida, Deus tem trazido sofrimento para a minha vida. Então ela culpa a Deus por esse sofrimento. Ela passa por isso. Na verdade, Noemi está sendo bem sincera, né? Ela crê que realmente Deus está no controle de tudo. E ela está dizendo, olha, perdi meus maridos e meus filhos, Deus tirou de mim. Não sei porquê, não sei qual o propósito dele, mas ele tirou de mim. Ela não está blasfemando, ela não está reclamando, se queixando, se revoltando, não. Ela só está triste, dizendo, Deus tirou meu esposo e meus filhos. Não entendo isso, mas voltei, saí daqui ditosa, saí feliz, achando que ia viver uma vida nova em outro país, agora volto sem nada. Então,
Ruth percebe todas essas mudanças na vida de Noemi, percebe como Noemi lidou com a morte do seu esposo, dos seus filhos, como que o seu Deus foi mais forte, como que a fé de Noemi deu força para ela enfrentar aquele momento tão difícil de luto. E Ruth, então, não quer largar Noemi, né? A influência de Ruth é muito grande. Isso me lembra também um texto que vocês conhecem bem, em Romanos 8:28, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, Paulo está dizendo a mesma coisa, olha, Deus tem seus planos, e algumas coisas a gente não entende, mas Deus pode usar isso para o nosso bem. E foi isso que Deus fez, né? E Ruth falou, eu quero continuar acompanhando essa mulher. Essa mulher vale a pena. Você conhece pessoas assim que vale a pena a gente conversar com elas, estar do lado dela, querer estar junto, ouvir seus conselhos, ouvir suas opiniões? Você conhece pessoas assim? Porque a gente está cansado de ver hoje aqui na sociedade pessoas que ninguém quer ouvir, né? Pessoas chatas, difíceis, aquelas opiniões assim que ela acha que é o dono do mundo, que só ela tem a verdade. E fica difícil até você travar uma discussão, porque uma discussão envolve ouvir o argumento dos dois lados, mas elas não aceitam o contraditório, né? Só elas é que podem falar. Noemi certamente não era assim, não. Noemi é uma pessoa fácil, dócil, como o nome mesmo diz, doçura, uma pessoa convivência fácil, agradável, doce. E aí Ruth então fala, olha, eu não vou voltar para minha terra, eu não quero mais voltar para minha terra, eu vou deixar minha família, porque agora você vai ser a minha família. Eu quero estar com você. Então esse é o primeiro ensinamento que a gente tem aqui, né? A primeira verdade que não está escrita, mas está implícita, né? A influência de Noemi transformando vidas ao seu redor. O segundo aspecto, né? A segunda coisa que não está escrita, mas está implícito também, é o legado da família de Boaz, principalmente sua mãe. Diz o texto lá em Mateus 1:5, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed e Obed a Jessé. Quem foi Raabe? A história de Raabe está escrita lá em Josué capítulo 2. Raabe foi a mãe de Boaz. Raabe era uma prostituta lá em Jericó, uma estrangeira. Quando Josué atravessou o Jordão e chegou na terra que Deus havia prometido, né, a eles, a primeira cidade que eles encontraram foi Jericó. Então, o primeiro obstáculo que Josué teve que vencer foi Jericó. Então, ele mandou 2 espias para conhecer a cidade, para definir a estratégia de guerra. E a cidade estava toda fechada, porque o rei já sabia que aquele povo estava vindo para combater com eles. E aqueles 2 espias entraram na cidade disfarçados, mas foram descobertos. Eles foram até a casa de Raabe, uma prostituta, morava em cima do muro da cidade. E aí, Raabe os acolheu e falou assim, olha, a cidade está toda aqui preocupada, porque todo mundo ouviu falar o que aconteceu com vocês quando vocês atravessaram o Mar Vermelho a pés enxutos. Todo mundo ouviu que vocês destruíram os reis lá no deserto, os 2 reis. E ela começou na batalha lá com Moisés, e ela começou a contar que todo mundo estava preocupado. E o rei mandou fechar a cidade, e vocês vão ser procurados. E ela escondeu esses espias, e o rei mandou mensageiros lá, falou, olha, fiquei sabendo que 2 homens entraram aí, e entrega eles para mim. E ela falou, realmente eles entraram aqui, mas eles saíram e foram para as montanhas. Manda rápido procurar, porque eles acabaram de sair. Ela engana o rei e aqueles homens saem. Ela esconde eles lá no seu terraço e ela fala para eles, olha, certamente Deus entregou a cidade para vocês. Eu quero que vocês me prometam que vocês vão me salvar, que vocês não vão me deixar perecer aqui e que vocês vão me levar com vocês, né? Então, eles prometem a Raabe, e ela falou, quando nós invadirmos a cidade, se você estiver aqui na sua casa, e toda a família que você trouxer para dentro da sua casa, a gente vai preservar. Quem estiver fora da sua casa, nós não vamos garantir a vida deles. E você amarra essa fita escarlate, né, uma fita vermelha, na janela da sua casa. Essa vai ser uma marca, um sinal de que nós vamos preservar a sua casa. E ela faz exatamente como os espias mandaram, e Josué então manda
quando ele invade Jericó, Josué manda que os espias vão lá e tirem Raabe com toda a sua casa. E ela passa a viver em Israel. Olha que maravilha! Eles ficam fora do arraial, mas ficam juntos com o povo. E depois um homem chamado Salmão, né, casou-se com Raabe, uma prostituta, mas que foi resgatada, que confessou o Deus de Israel, falou: o Deus de vocês é o Deus verdadeiro, ele vai entregar essa cidade, como ele trouxe vocês até aqui, ele vai fazer maravilhas, e eu quero seguir vocês. Então ela faz a mesma coisa que Ruth, ela faz a sua profissão de fé, a sua declaração, e ela deixa os seus deuses e passa a seguir o Deus de Josué, o Deus único de Israel. E um homem olha para Raabe, chamado Salmão, e pede ela em casamento. Então a vida dela muda. Depois que ela saiu de Jericó, ela não foi mais ser prostituta, passou a viver com o povo, né? E o povo de Israel entrou, dividiu toda a terra, deu uma porção para cada família, e todo mundo foi trabalhar e se manter assim. Então ela foi viver assim com sua família. Mas aquele homem Salmão a pediu em casamento, e ela se casou com ele e teve um filho chamado Ruth. Esse homem Salmão era da linhagem de Abraão, da linhagem de Davi. Então, Raabe entra para a linhagem, para a família de Davi. Então, Boaz era filho dessa mulher. Agora, o que você acha que aconteceu? O livro não conta. Mas o que uma mãe fala para o filho quando está criando o seu filho? Certamente Boaz deve ter perguntado: mãe, você é um pouco diferente do povo do meu pai? Ah, meu filho, eu era lá de Jericó, eu era de outra nação. E aconteceu que quando vocês vieram e tomaram a cidade, Deus entregou a cidade para vocês, e eu passei a seguir vocês. Eu passei a seguir o Deus de Israel. E aí seu pai me pediu um casamento, e nós formamos essa família. E agora nós estamos aqui servindo a esse Deus. Então ela conta essas histórias para Boaz. E certamente Boaz foi aprendendo com isso. Por isso que Boaz recebe esse legado, e aí a gente entende um pouco por que Boaz não olha para Ruth como uma estrangeira, cheia de preconceito. Porque havia uma ordem em Israel que o povo não casasse com as mulheres estrangeiras para não adorarem aos deuses estranhos daqueles outros povos. Então, havia uma determinação. Mas aí no caso de Raabe e de Ruth, elas deixam seus deuses para vir adorar o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Então Boaz conhecia essas histórias. E Boaz então passa a ter todo esse legado da história de Raabe na sua família. Então tem a vida do seu pai, a vida da sua mãe se unindo, e ele então passa a receber esse legado. Olha aqui o que acontece então no capítulo 2, verso 8 e 9. Ruth se curvou diante de Boaz, né, com o rosto no chão, e disse: o que fiz para merecer tanta bondade? Sou apenas uma estrangeira. Talvez Boaz na hora não falasse: olha, eu também sou filho de estrangeira, né? Eu sei o que você passa, né? Eu quero te ajudar. Talvez naquela hora ele não falasse, mas certamente depois Ruth ficou sabendo de toda a história de Boaz, todo o legado dele também, através de Raabe. E Ruth passa a fazer parte dessa família, porque o legado da família de Boaz passa também para Ruth. Então, o Ruth está entrando numa família que também já teve uma estrangeira antes dela, que foi Raabe, inclusive prostituta. A gente tem muito preconceito contra a prostituta. É verdade, nas igrejas evangélicas, muitos já dizem que elas condenam essas mulheres, muitos já pensam que elas são do diabo, que já estão no inferno, e nem se preocupam em pregar o evangelho para elas. Mas Raabe ouviu e se converteu e deixou esse Deus transformar a sua vida. Agora ela não era mais uma prostituta, mas uma mulher que estava tentando acertar a sua vida, e de fato consertou. Passou a ser uma mulher casada, com filhos, com família, salvou toda a sua família, inclusive, diz o texto que ela levou seu pai, seus irmãos, e todo mundo lá para sua casa, e todos foram salvos.
Então, Boaz tem todo esse legado da sua família que ele vai passar para Ruth, né? Veja que Paulo fala isso também com relação a Timóteo, né? Paulo diz assim: lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Paulo está dizendo que Timóteo era um cara que tinha uma fé sincera, sem cera, sem fingimento, não tinha máscara. Ele era realmente uma pessoa sincera. A mesma fé que habitou na sua avó Lóide, mesma fé que estava em sua mãe Eunice e que estava agora em Timóteo. Eu acho incrível isso, né? Porque a gente sabe que a fé pessoal, ela não passa de pai para filho. Meu filho não tem a mesma fé que eu, mas os ensinamentos a gente passa. A devoção, a herança, o legado, né? E infelizmente essa nossa geração não está conseguindo fazer isso mais. Quantos filhos de cristãos hoje estão fora da igreja? E quantos têm uma história bonita? Lá, meu avô era da igreja, meu bisavô era, minha avó, minha mãe, mas eu estou fora. Por que não conseguiu passar? O que aconteceu que se perdeu aí? Né? Timóteo tinha essa herança, né? Ele olhava para sua avó e via o exemplo da sua avó, via isso na sua mãe, e ele desejou isso para ele também. Quando ele encontrou Paulo, ele passou a seguir Paulo, foi batizado por Paulo e passou a trabalhar com Paulo. Ruth faz a mesma coisa. Quando Ruth vê Noemi, ela fala: encontrei o Deus verdadeiro, eu vou deixar tudo para seguir essa mulher, que ela vai me ensinar, eu vou aprender com ela, vou cuidar dela, ajudá-la, mas ela também vai me ensinar muita coisa. É o mesmo que acontece então com Boaz, com Raabe, com Noemi e com Ruth. E terceira coisa que não está escrito, mas está implícito, né? Não está escrito, mas está, a gente percebe isso no texto, é que a família de Noemi, a nova família de Noemi, Boaz, Ruth e Obed. Noemi pegou o bebê, aninhou-o junto ao peito e passou a cuidar dele como se fosse seu filho. As mulheres da vizinhança disseram: Noemi tem um filho outra vez. Faz uma exclamação, né? Noemi tem um filho outra vez, olha que coisa incrível. Ele dera o nome de Obed. Ele é o pai de Jessé, pai de Davi. Ruth 4, versículos 16 e 17. Uma nova família formada. Esta nova família é toda assim meio disfuncional, porque Noemi não tinha nenhum parentesco de sangue mais com Ruth, né? O Noemi era parente de Boaz, mas um parente distante. Né? Alguns acham que Boaz fosse irmão do seu marido, outros acham que ele fosse sobrinho, porque o outro resgatador que Boaz fala que tinha preferência talvez fosse irmão do marido de Noemi. Então, é uma família que realmente não tem esses laços. O que ele é seu? É seu pai? Sua filha, essa mulher, Ruth? Não, não é minha filha, é ex-nora. Então, e a Noemi, que é a minha ex-sogra? Não existe esses laços que a gente está acostumado, mas uma família nova é formada. Uma família nova. Ruth, Noemi, Boaz e agora Obed. Obed é o filho de Boaz e de Ruth, mas também é abraçado como filho de Noemi. O texto diz que Noemi tem um filho outra vez. E se você continuar lendo esse versículo aí, você vai ver que Noemi o pegou para criar. É como se Ruth estivesse dizendo: olha, as coisas que você ensinou para mim sobre o Deus de Israel, o Deus poderoso que tirou o seu povo do Egito, com um braço forte, com milagres, ensina para o meu filho também. Quero que ele aprenda. Então, Boaz, que foi filho de Raabe, uma estrangeira que entra para o povo de Israel, agora tem um filho com uma outra estrangeira também, da terra de Moabe, que é Ruth. Ele recebe a Ruth, abraça a Ruth agora como sua esposa, para fazer parte também da sua família, do seu povo, e ele abraça Noemi também.
não é sua sogra, não tem parentesco com Ruth, mas ele fala, não, se você prometeu cuidar de Noemi, eu vou te ajudar, eu vou cuidar de Noemi. O texto não diz, mas Noemi, com esse filho agora, ela pôde cuidar dele, pôde restaurar a sua alegria, a sua família, e certamente ela ficou ali até o final da sua vida, né? Noemi já era bem mais velha que Ruth, porque Noemi fala no capítulo 1 que não podia ter mais filhos, que não podia casar de novo, e mesmo que casasse não conseguiria ter filhos. Então, agora ela está totalmente amparada, porque ela tem uma nova família. E ela abraça aquele filho como seu filho, ela abraça Ruth como sua filha, ela abraça Boaz como seu filho, e aí uma nova família é formada, né? Olha que interessante também, ainda nesse ponto, a gente vai lá agora para Mateus capítulo 1, quando você lê a genealogia de Jesus, diz assim, este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e de Abraão. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Ruth gerou a Obed, depois foi até Davi, e Davi depois vai até Jesus, né? Então você tem Obed, Jessé e Davi, né? Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi, Jessé foi pai de Davi. Davi era o filho caçula de Jessé e passou a ser rei de Israel. E depois da linhagem de Davi continuou até nascer Jesus. Então Mateus capítulo 1 vai falar toda essa linhagem até Jesus. Então Ruth e Noemi, ela entram para a linhagem do Messias, de Jesus, o Salvador. Então, olha aqui essa família de estrangeiros, de pessoas de fora que entram, que são abraçadas, que recebem a graça de Deus, que fazem a sua profissão de fé, dizendo, eu quero seguir o Deus verdadeiro. Elas entram realmente pela fé, com o coração. Essas mulheres, como Raabe e como Ruth, além de serem recebidas e fazerem parte do povo de Deus, elas têm o privilégio de entrar na linhagem de Davi e de Jesus. Ou seja, Jesus, o Messias, tem na sua genealogia essas mulheres tão especiais, estrangeiras, que fazem parte da sua linhagem. Isso é muito importante, né? Isso não é uma coisa assim tão simples. O rei, normalmente na época de Jesus, né, por exemplo, você pega a pessoa mais importante politicamente era César, né? E você tem na época de José lá do Egito, você tem o Faraó, né? Tanto Faraó quanto César, quanto Nabucodonosor lá na Síria, todos eles se diziam reis que eram tão poderosos que eles queriam ter também a divindade, eles se diziam deuses, né? Então César era saudado como um deus, o ave César era saudado como deus. Então todos esses poderosos, eles se reivindicavam para continuar no poder, esse título de divindade, né? Só que quando eles então olhavam a sua linhagem, eles tinham que dizer que eram descendentes, né, de pessoas nobres, para que eles pudessem perpetuar-se no poder e seus filhos pudessem continuar ocupando o trono. Então, era necessário que a família real também fosse uma família toda de pessoas nobres, né, pessoas especiais, pessoas de bem, né, de nome e renome, etc. Então, quando você pega a genealogia de Jesus, não tem essa preocupação de só colocar pessoas perfeitas, pessoas de nome, pessoas nobres. Não, entram mulheres nessa genealogia. E as mulheres nem eram contadas naquela época. E mulheres que eram estrangeiras entram também, e mulheres que foram prostitutas entram também. Então entra Raabe, entra Batseba, que se casou com Davi, teve filho que foi Salomão, entra Ruth. Então, essa linhagem é uma linhagem que mostra a graça de Deus na vida dessas pessoas. Deus dá a elas o privilégio de entrarem também, não só para Israel, o povo de Deus, mas entrar também na linhagem de Davi, o Messias, o Salvador, foi prometido. É por isso que a gente diz que Boaz, quando se apresenta como resgatador de Ruth, para casar-se com Ruth, dar o nome a Ruth, dar uma descendência, uma linhagem, para que ela não perdesse também a terra que pertencia à família de Noemi. Tudo isso ele é colocado então como resgatador.
aqui no texto de Ruth. Então, esse resgatador aponta para Jesus Cristo, que também é o nosso resgatador, né? Boaz aponta para Cristo, nosso resgatador, assim como ele fez com Ruth, né? Boaz e Ruth tiveram Obed, que foi seu filho, Jessé, que foi seu neto, e Davi, que se torna o rei de Israel, que é o seu bisneto. Então, eles são resgatadores, ele é o resgatador, o Boaz, como também Jesus passa a ser o nosso resgatador, e também nos tira, né, da idolatria, nos tira do esquecimento, tira lá da escravidão, e nos traz para fazer parte de um povo, né, que é a sua igreja, para fazer parte da igreja de Cristo. Somos resgatados também em Cristo Jesus. Então, são coisas que não estão escritas, né, mas que estão implícitos no livro de Ruth e nos traz grandes ensinamentos. Para a gente, então, resumir um pouco algumas lições aí preciosas do livro de Ruth, podemos dizer que os planos de Deus são perfeitos, mesmo que aparentemente as coisas não estejam dando certo, a gente tem que confiar que há um propósito também para o sofrimento, nada é por acaso, obedecer é sempre a melhor escolha. Nós vimos isso na primeira lição lá sobre a vida de Noemi. Amigos são a nossa maior riqueza. Ruth e Noemi se tornaram grandes amigas, cuidaram uma da outra até o fim. Viver com a eternidade em perspectiva é uma grande lição também do livro de Ruth. Passou a fazer parte da família de Davi, né? Lá na frente a terceira, quarta geração foi transformada por elas. Descansar no poder e amor constante de Deus é outra grande lição que a gente tem aqui também. Então, tudo isso não está escrito, mas está implícito, né? Tudo isso a gente percebe lendo o livro de Ruth, relendo. Por isso que eu pedi para vocês lerem várias vezes, e vocês vão tirando lições e vão percebendo toda a riqueza desse texto, tudo isso que Deus fez na vida de Noemi, na vida de Ruth, na vida de Boaz, na vida de Raabe, e na vida de todas essas mulheres aí, trazendo-as para Israel, trazendo-as para a genealogia de Jesus. Assim Deus faz conosco até hoje. Para a gente refletir e concluir a nossa mensagem, eu queria deixar aqui 3 perguntas para você, né? Me desculpa se eu estou deixando assim algumas perguntas um pouco difíceis de pensar, tá? Gente que fica incomodado, né, com minhas perguntas, mas eu gosto de provocar e eu quero que você realmente pense um pouco nisso, tá? Mesmo que seja dolorido às vezes. A pergunta primeira é: quais as pessoas que tiveram influência em sua vida? Lembre algumas pessoas que marcaram a sua vida, a sua fé, ensinaram, com quem você aprendeu. E pense quais pessoas você tem influenciado com seu exemplo. Assim como você recebeu essa influência, ora, você também tem que influenciar outros. A segunda pergunta: seus antepassados lhe trazem boas lembranças e bons exemplos a serem imitados? Bom, se trazem, ótimo, né? Uma boa coisa. E aí a segunda questão: qual o legado que você está deixando para seus descendentes? Então você olha para trás e vê o que você recebeu, você olha para o futuro, para frente, e vê o que você vai deixar para a próxima geração. E a última pergunta: uma nova história pode ser construída com a graça de Deus, como aconteceu com Raabe, com Ruth e com Noemi. Como você percebe a graça de Deus na sua vida, construindo uma nova história? Então, escreva aí pegue um papel, uma caneta, escreva isso. Como você percebe a graça de Deus na sua vida, construindo uma nova história? Deus está cuidando da sua vida, Deus está conduzindo você. Você já tem uma profissão, uma carreira, tem uma família. O que Deus está construindo na sua vida nessas áreas, né? E na sua espiritualidade, no seu aprofundamento, no seu relacionamento com Deus, o que Deus está construindo e que você vai passar para outros. Que você possa estar pensando nisso, que você possa estar meditando um pouco mais ainda sobre esses assuntos aí no livro de Ruth. Despertou a sua curiosidade, dê mais uma lida no livro, são 4 capítulos apenas, rapidinho você lê e aprende e veja esses detalhes que nós falamos aí. Que Deus te abençoe. Amém? Vamos terminar então com a oração final.
com a bênção apostólica, vamos fechar os nossos olhos e falar com Deus. Nosso Deus, nosso Pai, derrama a Tua graça nas nossas vidas, ó Pai. Ajuda-nos a entender a ação do Senhor em nossas vidas, em nosso caminhar, assim como o Senhor agiu na vida de Raabe, na vida de Ruth, na vida de Noemi, na vida de Boaz. Que o Senhor também esteja agindo nas nossas vidas, ó Pai, para o nosso bem, construindo realmente uma história maravilhosa de graça, de misericórdia em nossas vidas, em nossos lares, em nossas famílias. Abençoe a todos que ouviram esta palavra. Toca no coração de cada um, ó Pai, derrama a graça, que o Teu Santo Espírito fale a cada um e abençoe a cada um, ó Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém. O Senhor esteja ao teu lado como teu grande amigo e companheiro de jornada. O Senhor esteja acima de ti, velando por ti e te abençoando. O Senhor esteja abaixo de ti, calçando os teus pés, firmando os teus passos. O Senhor esteja às tuas costas, guardando-te de todo mal e defendendo-te de pessoas desleais. O Senhor esteja dentro de ti, dando-te força, coragem, fé e vontade de viver. O Senhor esteja à tua frente como luz que ilumina a tua caminhada. O Senhor esteja ao teu redor, envolvendo-te completamente com seu amor, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus esteja com você, abençoando sua vida, casa, sua família, a sua igreja, a sua cidade, né? E abençoando o nosso país. Se Deus quiser, iremos sair, né, dessa crise e deve, se Deus permitir, retornar às nossas atividades. Fica na paz, uma boa semana a todos.